Olá pessoal da Escola Domingos de Souza, eu sou o professor Jairo, sou professor do primeiro ano HI do noturno aí do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, né? E vim falar um pouquinho para vocês da aula dessa semana para tirar algumas dúvidas aí que encheram, né? De questões aí o grupo da gente do WhatsApp e não custa aqui fazer rapidinho uma aula. Estou aqui na minha casa também, no meu momento de confinamento, aqui seria o meu estúdio de música, mas eu tirei momentaneamente aí, desativei para fazer aí uma sala de aula digital, até porque trabalho com outras escolas. E hoje nós vamos falar aqui sobre as civilizações da Crescente Fértil, mais precisamente sobre a escrita que vai acontecer nessas civilizações, tá? Primeiro um pouquinho só sobre a Crescente Fértil, que foi o tema da aula passada que eu passei para vocês, né? Acredito que a maioria tenha feito. Aí, a Crescente Fértil seria formado aí por quatro civilizações que corresponde o Nordeste da África, né? No caso do Egito. Aí surge a Israel, né? A Palestina. Mais adiante, os fenícios. Essas duas civilizações a gente não falou na aula, mas falamos também da civilização mesopotâmica, que significa terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia, Egito, Palestina e os fenícios formam uma espécie de meia-lua, e todas elas são chamadas também de civilizações hidráulicas, porque elas tiveram um rio, né? Elas se constituíram perto de um rio, e em regiões que é uma continuação ali do deserto do Saara, esses rios eles foram usados para a manutenção desses grupos, dessas civilizações e também para a produção econômica. Vamos lá. E a escrita, professor? Uma das primeiras aí, a gente pode dizer que foi a escrita cuneiforme, que foi criada na região da Mesopotâmia por um dos povos que viveram na região, que foram os sumérios. Os sumérios se destacam nessa região por quê? Porque foram eles que criaram as primeiras embarcações, os primeiros veículos de roda. Lógico, uma vez sendo esses criadores e perto de um rio, numa região chamada de Crescente Fértil, onde a fertilidade do solo era muito boa, eles começaram a fazer produção, principalmente a produção agrícola, e a partir daí, com seus excedentes, eles começaram a fazer trocas de mercadorias, tá? Através de escambo. Essa civilização também foi uma das primeiras a ter um crescimento urbano e populacional, o que fazia a necessidade de ter uma organização política e social, e com isso a atividade de trabalho ela foi muito presente nessa civilização, o que fez com que eles tivessem que organizar a sua produção e também, né, de que forma vai organizar? Através da formação de uma escrita. A escrita cuneiforme, por que cuneiforme? Porque eles pegavam um pouco de argila, faziam uma espécie de tábua de argila, né? Uma base de argila, e com a ajuda de uma cunha feita de madeira pontiaguda, eles começavam a traçar. Isso aqui é a minha baqueta, tá? Eles começavam a rasgar essa argila, formando ali sinais que representavam sons e objetos daquele determinado período. A escrita também, ela se desenvolveu em outras regiões. Tá, para a escrita cuneiforme, né, e para a formação das sociedades de Suméria, eu coloquei dois links de aulas bem curtinhas. Uma, se eu não me engano, tem 2 minutos e a outra tem 6 ou 7 minutos, que vai ajudar vocês aí a se localizar nessa matéria. A escrita, né, dos egípcios, a principal delas, a hieróglifa ou hieroglifo, que seria considerado para os egípcios uma escrita sagrada. No Egito antigo, tinha uma sociedade que trabalhava como escravo, um grande número de camponeses que trabalhavam no rio Nilo, rio também esse sagrado, e que garantia a subsistência da sociedade do Egito. E a escrita, ela serviu para também, assim como
na Mesopotâmia, organizar essa produção, organizar a política econômica da sociedade, tá? Porém, a escrita ela vai se difundir um pouco mais no Egito, tá? Elas que representavam símbolos e eram escritos em papiros. O que é o papiro, professor? É uma planta que tinha nas margens do rio Nilo. Como ela tinha um caule bem comprido, eles deixavam ela secar, tiravam as fibras, trançavam essas fibras, fazendo uma espécie de um pequeno tapetinho, e ali, com a ajuda de tinta, eles escreviam, né, esses símbolos. Tem também a escrita hierática. A escrita hierática era a escrita que aparecia apenas em documentos, tá? E só aqueles escribas que sabiam conduzir essa escrita. E por último, a escrita demótica, que é uma escrita mais comum do povo egípcio, tá? Mais adiante, eu coloquei um link também para vocês de uma aula do Centro de Mídia de São Paulo, onde que está acontecendo as aulas aí de vocês. E o vídeo que eu coloquei lá, representando o primeiro ano do ensino médio, falava que a educação transforma, tá? A professora que ministrou essa aula, ela colocou diversas representações de formas de escrita e também de condução da educação nesse momento de isolamento social, tá? E ela fala bastante, né, de uma questão da escrita digital. A escrita digital é a escrita que os jovens, né, que vocês hoje usam, reduzindo a forma das palavras e praticamente codificando aí na hora de mandar uma mensagem para uma pessoa. É bastante interessante porque mostra, de certa forma, um processo de evolução da nossa educação, ou se não, uma diferenciação. Outra coisa que também está acontecendo é a questão de como lidar com a educação nesse período de confinamento, de isolamento social. Em cima disso aqui, eu tinha colocado 4 questões para vocês. A primeira delas, né, em relação aqui à escrita cuneiforme, aos sumérios, eu coloquei lá como foi criada a escrita suméria, a escrita cuneiforme, que acabei de explicar aqui para vocês, tá? Na segunda questão, se eu não me engano, eu tinha falado sobre também a escrita cuneiforme, e ela é uma escrita representada ali por símbolos. Alguns historiadores chegam a falar que esses símbolos, 22 símbolos, representavam ali as consoantes, que mais adiante os gregos pegariam essas inscrições aí e transformariam no alfabeto que vai ser conhecido na região europeia. Sobre a sociedade egípcia, qual a relação entre o modo de produção, na terceira pergunta, né? Qual a relação entre o modo de produção no Egito Antigo e a escrita egípcia? Bem parecido com a formação dos sumérios, que havia necessidade de organizar a parte de produção política, documentos e sociais, e a parte da sociedade, os egípcios eles também precisavam fazer isso e acabaram criando essas formas de escrita, tá? E por último, vinculado aqui à questão da escrita digital e a aula do Centro de Mídias, tem lá o que significa estudar para você, que foi a pergunta que a educadora ela inicia na palestra dela. Você pode usar como referência a própria aula do Centro de Mídia e na continuação qual a importância de se estudar nesse período de isolamento social. A importância é nítida, né, gente? Vocês estão no ensino médio, tá? Daqui para o terceiro ano é um pulo. E lá na frente vocês, com certeza, irão passar de uma fase, né? É a mudança, né, da história do jovem, que vai ter que enfrentar aí, de certa forma, as novidades da vida adulta. Alguns já fazendo parte desse momento, tendo que trabalhar, tendo que fazer várias atividades, né? Outros que vão tentar prestar uma faculdade, mas enfim, tá? Espero que eu tenha ajudado. Dá uma olhadinha nos links aí e vamos preparar a nossa atividade, ok? Tchau, gente!